E hoje eu quero falar desses capítulos 7, 8, 9, 10, que aponta para o clímax da carta, né? Ao longo dessas últimas semanas, a gente veio estudando, né? Texto a texto, parágrafo a parágrafo, mas o escritor aos Hebreus, ele está fazendo uma construção, Rafael. Ele está construindo o seu argumento, está apresentando a sua tese da supremacia de Cristo, da grandeza de Cristo. E no capítulo 8, você já leu 2 vezes, se você está fazendo o TQD certinho, você já leu pelo menos 2 vezes o capítulo 8. No versículo 1 diz assim, ó: ora, o mais importante de tudo o que temos afirmado... Veja, ele já falou um monte de coisa até agora, né? A gente já falou muita coisa, a gente já estudou muita coisa. Mas aí aqui ele diz assim, ora, o mais importante, então grife aí na sua Bíblia, eu trouxe a minha caneta para grifar também. O mais, grifa aí na tua Bíblia. O mais importante, o mais importante. Ora, o mais importante de tudo que temos afirmado. Tudo é importante. Tudo é importante. Mas agora ele vai dizer o mais importante. O mais importante de tudo que temos afirmado é que, sim, diga sim, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor, todo maiúsculo, está se referindo a Deus, ergueu, não como ser humano. Então, o que é a coisa mais importante de tudo que ele já afirmou até agora? É que nós, a igreja, tem um sumo sacerdote que reina, que governa, que comanda direto do trono dos céus. Só isso. Então, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está lendo, tudo que a gente está estudando, é para chegar nesse clímax. Então, a nossa segurança, Jesus. A nossa esperança, Jesus. A nossa provisão, Jesus. A nossa redenção, em Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, Jesus. É como o Edson falou no seu testemunho aqui. Qualquer outra coisa, por importante que seja na sua vida e na minha vida, não é mais importante do que isso. Não deve ser mais importante do que isso. Não deve ser mais importante do que isso. Porque alguns, tentando ganhar o mundo, estão perdendo a sua alma. Tem alguns, até mesmo dentro da igreja, que estão perdendo a sua alma. Porque estão sendo vendidos por essas ideias imediatistas, materialistas, egoístas, essas coisas todas. Grifou aí o versículo 1 do capítulo 8? Grifaram? O que é o mais importante? O que é o mais importante? Temos, diga, temos um sumo sacerdote que governa. Pergunta para mim qual é o nome dele. Jesus. Jesus é o meu rei. Por isso que todos os anos que tem eleição eu fico muito
à vontade, porque eu já tenho um que manda em mim, eu já tenho um que é o meu presidente, eu já tenho um que é o meu Senhor, eu já tenho um que é o meu rei. É Jesus. E ele está acima de qualquer outro. Qualquer prefeito, governador, presidente daqui, rei, imperador. Ele está acima de tudo e de todos. Domingo passado a gente falou sobre o capítulo 6. Crescendo para uma fé madura. Aí a gente falou sobre a questão da apostasia, do perigo que é a apostasia, se desviar dessa fé, uma vez que você conheceu, uma vez que você provou tudo isso, o quão perigoso é você se desviar dessa verdade, porque se você desvia de fato, não tem mais volta. Eu não estou falando daquele que caiu num pecado ou no outro, ou mais estranho e que difícil que seja aos nossos olhos, mas nada se compara à apostasia espiritual. Nada se compara a tirar o Espírito Santo de sua vida. Isto para alguém que já provou dele, alguém que já foi a habitação do Espírito Santo. Porque não é possível ter um novo encontro. Porque se fosse possível, significaria que Jesus teria que morrer de novo na cruz. Isso não vai acontecer. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz foi uma única vez para sempre. E é isso que a gente aprende nos capítulos 7, 8, 9, 10. Porque aqui nos capítulos 7, 8, 9 e 10, ele vai exatamente fechar essa linha de argumentação de que o sacerdócio de Jesus é superior. A aliança que ele estabeleceu com os homens é superior. Porque lá na antiga aliança, e aí ele vai comparando um e outro ministério. Havia muitos sacerdotes. Não era só um, havia muitos. Sabe por quê? Porque todos eles estavam em fraqueza e todos eles morriam. Aí tinha um sacerdote, estava ali. Cadê fulano? Morreu. Levanta outro. Morreu, levanta outro. Morreu, levanta outro. Mas quando veio Jesus, não. Ele se oferece em sacrifício. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Mas ressuscita, vitorioso ao terceiro dia. E está exercendo o seu ministério. E não precisa de outro. Nem nunca vai precisar. Porque Jesus jamais morre. Não é ele, somente ele. Já começa a grandeza por aí. Os animais que eram mortos lá, o sangue derramado. E aqui nesses capítulos a gente aprende que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas a gente aprende aqui, o escritor nos mostra com toda clareza, que sangue de bodes, sangue de touros não tem poder de tirar pecado. Apenas cobre. Mas no outro dia precisa ser repetido. E no outro dia precisa ser repetido. É porque na verdade o sangue dos bodes e dos touros apenas aponta para o sangue do Cordeiro de Deus. Mas quando Jesus vem e verte o seu sangue inocente na cruz do Calvário, aí aquele sangue é diferente. O apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado que é poderoso para perdoar. E o sangue dele perdoa pecados e purifica de toda iniquidade. João Batista, lá na iminência de batizar Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre o pecado, ele tira o pecado. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero estar junto de um sacerdote que tira o pecado. Quando ele diz que tira, irmão, é porque aquele pecado, uma vez tirado, ele não vai ter mais poder sobre mim, nem sobre você.
O crente, irmão, o crente de verdade, aquele que nasceu de novo, é a única pessoa na face da terra que verdadeiramente é livre. As únicas pessoas verdadeiramente livres sobre a face da terra são aqueles que nasceram de novo. Nenhum outro ser humano é livre. Ele pode viver numa democracia, mas espiritualmente ele não vai ser livre. Aqui nesses capítulos 7, 8, 9, 10, ele vai nos apresentar, e a gente já teve a oportunidade de falar isso, então eu vou só relembrar, de que a ordem sacerdotal de Jesus é a ordem de Melquisedeque. Lembra que já falamos isso? Ah, mas ele não é judeu e não tinha os levitas. Mas se fosse para ser um sacerdote da ordem de Levi, Jesus nem poderia ser, porque Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Jesus não é da tribo de Levi para ser da tribo sacerdotal. Jesus é da tribo de Judá, que é a tribo dos reis. Jesus é o descendente real, ele é descendente direto do rei Davi, herdeiro natural do trono. Mas como sacerdote, o Senhor escolheu Levi e seus filhos. Mas aí no capítulo 7, o escritor vai mostrar que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. A Bíblia não fala muito sobre esse Melquisedeque, e a gente até já comentou esse ponto aqui com vocês. Mas só recapitulando um pouco, Melquisedeque é um sacerdote que também é rei, anterior até mesmo a Abraão, que é o pai dos judeus, que é o pai da nação. Vocês lembram daquele episódio quando Abraão vence aqueles reis numa guerra e vai ao encontro de Melquisedeque, né? Para agradecer a Deus. Lembram disso aí? E o que é que Abraão faz quando encontra com Melquisedeque? Dá o dízimo a Melquisedeque. Entrega o dízimo a Melquisedeque. Olha, dízimo aí antes da lei. Antes da graça, antes da lei, antes de tudo. A gente entrega o dízimo àquele a quem reconhecemos que é o nosso Senhor, aquele que reconhecemos que é o que nos dá as vitórias, aquele que reconhecemos que nos dá a provisão. Então Abraão vai lá e entrega o dízimo a Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque. A Bíblia não diz quem é o pai de Melquisedeque, não diz quando ele nasceu, não diz quando ele morreu. Isso também apontando naturalmente para Jesus, que não tem princípio nem fim, né? E só para complementar um pouco esse ponto sobre Abraão entregar o dízimo a Melquisedeque. E aí o escritor faz uma colocação muito interessante, porque ele diz que quando, só para você entender, quando Deus estabelece as tribos e define que a tribo de Levi será uma tribo sacerdotal, o Senhor estabelece algumas leis, Ele estabelece algumas regras, alguns estatutos. E um dos estatutos que o Senhor estabelece entre as 12 tribos de Israel é o seguinte: olha, uma vez que eu escolhi Levi, a tribo de Levi como tribo sacerdotal, significa que a tribo de Levi não vai ter herança na terra como os outros. Porque a herança de Levi serei eu. Você prefere ter um pedaço da terra como herança ou ter Deus como tua herança? Pois é, mas na hora H todo mundo ficou lá com seus espaços e Levi não, né? Aí como
como é que essa tribo vai sobreviver? Como é que essa tribo vai prosperar? Aí o Senhor estabelece, o Senhor diz assim: então, considerando que a herança dele sou eu, então é o seguinte: a partir de agora, toda a produção das outras 11 tribos, vocês precisam tirar o dízimo e entregar a tribo de Levi. Porque quando Deus chama, Deus cuida. Deus nunca dá uma missão para alguém sem dar a provisão. Deus não dá missão sem provisão. Deus não faz isso. Se isso não funciona em algumas situações, tem alguma coisa errada. Se isso não funciona, alguém está quebrando algum princípio. Porque quando Deus chama, Deus cuida. Quando Ele dá uma missão, Ele dá a provisão. Ele chama a tribo de Levi e diz assim: a sua porção sou eu, vocês não têm herança na terra, mas eu estou designando todas as 11 tribos, eu vou abençoar as 11 tribos, e da bênção deles, eles vão tirar 10% para distribuir aqui com os sacerdotes. Então Levi, e eu vou me referir a todos os sacerdotes como sendo Levi. Então Levi tinha um direito de receber o dízimo das outras tribos, por causa do chamado divino, do chamado sacerdotal. A carta aos Hebreus fala isso, você já leu pelo menos 2 vezes sobre isso aqui. Aí tem um detalhe, porque voltando um pouquinho no tempo, antes que existisse Levi, e portanto antes que existisse o chamado de Levi, olha, porque se não tinha nem Levi, como é que ia ter o chamado de Levi, né? Vamos voltar mais um pouquinho no tempo. Antes que existisse o pai de Levi, quem é o pai de Levi? Jacó. Jacó e seus 12 filhos. Antes que houvesse Jacó, o pai de Levi, quem era que tinha? Isaac, o pai de Jacó e avô de Levi. Mas antes que houvesse o chamado de Levi, antes que houvesse Levi, antes que houvesse Jacó, antes que houvesse Isaac, quem era que tinha? Abraão. Aí Abraão vai para aquela guerra, acontece tudo aquilo que aconteceu que eu já falei, aí ele vai até um sacerdote chamado Melquisedeque e entrega o dízimo a quem? A Melquisedeque. Olha o princípio espiritual. A Bíblia diz aqui na carta aos Hebreus que nesse gesto de Abraão, Levi está entregando o dízimo a Melquisedeque. Está escrito aqui, você já leu 2 vezes. Levi ainda estava nos lombos de Abrão. Portanto, quando Abrão entrega o dízimo, é Levi que está entregando o dízimo. Mas Levi não tem o direito de receber os dízimos? Não é? Porque ele é sacerdote do seu povo. Mas aqui ele está entregando um dízimo a alguém que é maior ou menor do que ele. Porque o dízimo a gente só entrega para quem é maior do que a gente.
Porque é o maior que abençoa o menor. Não inverta isso, meu irmão. Tem muito crente se torando porque ele quer fazer uma coisa que não foi a ele que Deus comissionou. É o maior que abençoa o menor. Não é o menor que abençoa o maior. Então aqui fica muito claro quem é maior: Levi, Arão ou Melquisedeque? Qual é a ordem sacerdotal maior? A de Melquisedeque. Então, quando Deus estabelece, e é Deus que comissiona Jesus, porque o chamado a gente não é um auto chamado, é Deus que chama. Quando Deus chama Jesus, aí diz assim: te faço sacerdote da ordem de Melquisedeque. Percebe que desde o início do livro, o escritor está dizendo: Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior que Josué, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Arão, Jesus é supremo. Jesus é supremo. Então, meus irmãos, o mais importante de tudo que a gente tem estudado até aqui é o quê? Temos um sumo sacerdote chamado Jesus, que governa no trono de Deus. Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Aleluia. O sumo sacerdote, isso aqui você já leu, capítulo 7, capítulo 8, 9, 10. Se você está fazendo o TQD certinho, você já leu pelo menos 2 vezes. Naquele tabernáculo terrestre, que tinha lá o lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar da presença. Nessa lugar da presença, no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, o presidente dos sacerdotes, o sumo sacerdote, é que podia entrar. Todos os anos ele precisava repetir isso. Mas agora que veio Jesus que é o nosso sumo sacerdote, ele entra no lugar santíssimo. Mas ele não entra no tabernáculo terrestre. Não foi no templo de Herodes, lá em Jerusalém, que ele foi ministrar. A ministração de Jesus foi no outro tabernáculo, que é o tabernáculo celestial. Vocês já leram os capítulos 7, 8, 9 e 10 2 vezes. Portanto, eu não estou falando nada estranho para vocês. Vocês já leram isso. Agora, olhe que coisa poderosa. Capítulo 10, versículo 19. Você já conhece esse texto, porque já foi pregado muitas vezes. Vocês já ouviram muitas mensagens sobre ele. Mas talvez hoje vá fazer um pouco mais de sentido. Temos, sendo assim, irmãos, Hebreus 10, 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança. Quem tem confiança? Quem tem plena confiança? Nós. Temos plena confiança. Para quê? Para entrar no Santo dos Santos. Mas como a gente pode ter essa plena confiança? Sabe por quê? Porque o nosso sumo sacerdote já abriu o caminho. Você sabe o que acontecia quando o crente queria entrar
no Santo dos Santos, lá na antiga aliança, você sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? Ele morria. Preste atenção. Na antiga aliança, se o crente entrasse no Santo dos Santos, ele morria. Bem, tudo bem, pastor, mas era um crente, não é um simples crente. Mas se esse simples crente fosse um sacerdote, se ele entrasse lá no Santo dos Santos, ele morria. Ah, pastor, mas é porque é só um pastor auxiliar, né? Ele não é o pastor sênior, ele não é o pastor principal, ele não é o sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo? Morria. A exceção de uma vez no ano é que ele não morria. Mas em qualquer outro dia ele morria. E só para a gente aqui, e aquele sumo sacerdote, naquele dia específico, segura, ele não podia entrar de qualquer jeito. Nem era no dia que ele queria, nem era do jeito que ele queria. Naquele dia especial, antes de entrar no lugar santíssimo, o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo, uma oferta pelo pecado, porque ele é pecador. Aí tinha que estar bem arrumadinho, bem organizadinho, cumprir tudo bem direitinho. Aí sim, aí ele podia entrar, ministrava, saía e pronto. Agora só no próximo ano. Não está na Bíblia, mas um dia eu estava fazendo uma leitura e alguém fez uma citação de um texto de Flávio Joséfo. Eu não consegui encontrar esse texto de Flávio Joséfo. Na verdade, eu não consegui encontrar. Mas vi em mais de uma fonte essa menção. Talvez seja verdadeira ou não. Eu acredito que seja verdade. Diz que o sumo sacerdote, ao entrar no lugar santíssimo, na veste do sumo sacerdote tinha umas campainhas. Sabe aquele chocalho de bota em boi? Um sininho? Na veste dele tinha uns sininhos. Na borda do vestido, né? Na orla do vestido. Porque enquanto ele estava ministrando, andando, aí fazia o barulhinho. Aí quem estava daqui do lado de fora sabia, o sacerdote está vivo ainda. E o sumo sacerdote podia ficar parado lá dentro. Porque quem está parado na presença de Deus é porque morreu, irmão. Não dá para ficar parado. Não, mas é porque eu não estou sentindo nada. Meu irmão, pois se mexa. Se mexa, porque quem não sente nada é morto. Se mexa. Não estou falando em abrir a boca para ficar dando glória a Deus. Não estou abrindo a boca para falar. Não, irmão. Mas ter uma atitude, ter vida diante de Deus. Porque Deus não te deu vida. Deus não injetou a própria vida dele em você. Então respire. O sacerdote está lá se movimentando. E o sininho tocando. Está vivo, está vivo. Bem, se alguns historiadores estiverem certos, segundo a citação deles de Flávio Joséfo, diz que o sumo sacerdote, ao entrar, ele entrava com uma cordinha enrolada na cintura, porque se ele morresse lá dentro, aí alguém tinha que puxar o cadáver, né? Olha para mim.
entraria no lugar santíssimo? Eu não entraria, não. Vai, Renato, tu. Vou ficar aqui orando, intercedendo por você. Cadê a banda? Cadê a banda? Vitinho, chega. Moisés lá, o fogo, aquela música do fogo, do monte, do medo de morrer. Sei lá como é aquela música. Eles passam a semana ensaiando, mas chega aqui no culto, eu faço tudo diferente do combinado. Lembra lá de Moisés no monte? Lembra? Lembra? O monte fumegando, estremecendo. Que nem os animais podiam chegar perto, senão morria também. Se você já leu a carta de Hebreus, você já leu pelo menos 2 vezes e já falou isso aqui. Ele não é o nosso sumo sacerdote? Porque se tem uma coisa da carta aos Hebreus, de tudo que a gente falou até aqui, tudo é importante. Tudo é importante. Mas tem uma coisa que é mais importante. O que é? O que é a coisa mais importante? Temos um sumo sacerdote que governa no trono de Deus. Quem é ele? É o sumo sacerdote de quem? Da gente, é o nosso. Se ele é o sumo sacerdote, então ele fez esse percurso todinho até o lugar santíssimo. E não foi no tabernáculo da terra, foi no tabernáculo do céu, que é o tabernáculo verdadeiro. Porque o da terra são apenas sombras. O verdadeiro é o celestial. Por isso que a gente costuma dizer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo visível. Repita comigo: o mundo espiritual é mais real do que o mundo visível. Certo? Porque o que a gente tem de visível veio do invisível. Tudo que existe, irmão, foi gerado a partir daquilo que é superior. Entende? Entende? Aí Jesus foi lá. Será que Jesus foi lá? Lembra do Antigo Testamento? Quem lembra do Antigo Testamento? O sacerdote entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele primeiro tinha que oferecer um sacrifício. Lembra como era o sacrifício? Ele se cortava, né? Com o sangue dele? Não, era o sangue de um bode, o sangue do touro. Fazia lá o sacrifício. Aí, mediante esse ritual todo, aí ele entrava lá para ministrar no lugar santíssimo. E nesse santuário do céu, será que é um sangue de bode? Será que é um sangue de touro? Um sangue de um passarinho? Não. Porque as coisas do céu, irmão, lembre, as coisas do céu sempre serão superiores às coisas da terra. Se aqui para a terra o sangue de bode, de touro, de passarinho servia, lá no céu não serve. Mas na carta aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então agora deu um nó. Deus está lá e quer que a gente esteja lá, mas o nosso sangue está contaminado com o pecado. O sangue de bode, o sangue de touro, é coisa criada. Então agora lascou. O sangue
sangue de quem vai resolver essas coisas lá no céu? Bem, mas Deus é espírito. Espírito não tem corpo, espírito não tem sangue. Anjo é espírito, não tem corpo, não tem sangue. Então, vai ser o sangue de quem que vai resolver? Vocês já leram o capítulo 7, 8, 9, 10 de Hebreus. Pelo menos duas vezes. E aqui diz, fazendo uma citação do livro de Salmos: oferta não quiseste, sacrifícios não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus preparou um corpo. Deus Pai preparou um corpo para Jesus. Porque era necessário haver o derramamento de sangue para haver a remissão de pecados. Senão a humanidade estaria perdida. Você estaria perdido, eu estaria perdido, eternamente perdidos. Mas aí o Pai concebeu, Jesus executou, o Espírito Santo nos convence de tudo isso, né? Dessa maravilhosa obra chamada salvação. Aí Jesus, né? O Verbo, a palavra, né? O Filho de Deus. Aí ele se submete a deixar o seu trono de glória. Ele se submete a deixar toda a sua glória para se encarnar. Aí o Pai concordou, o Espírito Santo concordou, Jesus concordou. Aí Deus manda um anjo falar com Maria, porque precisava de uma mulher para engravidar. Aí o anjo vai lá para Maria: Maria, você vai ganhar um neném. Aí Maria, uma menina crente. Maria era uma menina crente, né? Ela não andava coisando por aí com qualquer um. Era uma virgem, nunca tinha coisado com ninguém, mas estava noiva, mas não estava coisando com o noivo. Aí o anjo aparece para Maria: Maria, esse menino que vai nascer de você é santo. Aí Maria diz assim: de mim? Como pode ser isso? Em outras palavras, Maria estava dizendo assim: seu anjinho, conta outra, porque sem condições de eu estar grávida, eu não coisei nem com José, nem com ninguém. Aí o anjo diz para Maria: não, deixa eu explicar melhor. A virtude do Altíssimo, o poder do Espírito Santo te envolverá, te cobrirá, e você vai gerar pelo poder do Espírito Santo um filho, e este filho será o Salvador do mundo. Mas Maria era uma mulher muito crente, ou menina crente era Maria, porque ao ouvir essa palavra, aí ela diz assim: sendo assim, tudo bem, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Essa era uma menina muito crente. Você tem noção do que significou essa palavra de Maria? Vem cá, meu irmão, olha para mim. Pelo amor de Deus, quando a barriga de Maria começasse a aparecer, quem nessa terra acreditaria que não era de José? Ou que não era de outro? Já pensou a barriga de Maria crescendo? Maria, o que foi que houve, Maria? Não, foi o Espírito Santo. Você acreditaria? Seja sincero, você acreditaria? Eu não acreditaria. E se eu fosse José? Homem, se eu fosse José, eu acho que eu teria me suicidado. Eu me suicidava.
Mas a Bíblia diz que José era um homem bom, era um jovem crente. Irmão, como é bom a gente tratar com pessoas crentes. É bom tratar com pessoas crentes, que obedecem a palavra. Por quê? Porque quando o anjo vai, rapaz, tem que resolver agora com José. Já resolvi aqui com Maria, a menina aceitou, está tudo certo, ela creu. Agora tem José. Aí o anjo aparece para José. Aí José, olha, eu estou sabendo aí que você também, estou falando com minhas palavras aqui, certo? Você está aí um pouco nervoso, está até querendo sair fora, né? Porque está sabendo aí dessa gravidez. Mas olha, José, é o seguinte, isso aí é plano de Deus. Maria não coisou com ninguém, não. Foi o Espírito Santo que envolveu Maria e esse ente aí. E como é que vai ser o nome dele? Não, você vai dar o nome dele de Jesus, quer dizer Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso tudo é plano de Deus. Sendo assim, eu recebo Maria. Aí está lá Jesus agora, um ser espiritual, e recebe um corpo e passa por todos os processos humanos igualzinho a mim e a você. Esse corpo de Jesus tinha células, tinha sistemas, tinha sangue. Sabe esse sangue que corre nas suas veias e nas minhas? Corria nas veias de Jesus. Jesus era Deus, mas agora ele também era homem, com sangue nas veias. Aí quando Jesus passa pelos seus 33 anos, sem cometer pecados, e se entrega na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus, ele derrama o seu sangue. Tem uma diferença agora, porque é o sangue de um homem. Não é o sangue do bode, do touro, é o sangue de um homem. Mais ainda, um homem justo, inocente. Portanto, aquele sacrifício de Jesus agora, diferente de qualquer sacrifício que qualquer ser humano pudesse fazer, agora o sacrifício de Jesus, aquele sangue de Jesus, seria aceitável no céu. Porque Jesus é um que veio do céu. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: sendo assim, irmãos, quem? Sendo assim, quem? Irmãos. Quem são os irmãos? Nós, a igreja. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Opa! Como assim? Como assim nós podemos entrar no Santo dos Santos? O Santo dos Santos não é só para o sumo sacerdote? Não tem que ter aquele sacrifício todo? Pois é. A gente não precisa fazer esse sacrifício, porque o nosso sangue não atende às especificações necessárias do céu. Mas um homem resolveu tomar o nosso lugar, e o sangue dele atendia às especificações do céu. E ao fazer este percurso pelo seu próprio sangue, ele abriu um caminho. Escute, sendo assim, irmãos, quem são os irmãos? Nós, a igreja, temos plena confiança. Quem tem plena confiança? Nós, a igreja. Para entrar onde? Nos santos dos santos, mediante o sangue de Jesus. Raciocínio. Lembra da antiga aliança?
Lembra? Você leu Hebreus capítulo 7, 8, 9, 10. Se está fazendo o TQD direitinho, já leu pelo menos 2 vezes. E você já viu que lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício de sangue, de animais. Não é assim? Aí depois que tinha essa trilha todinha aí ele podia entrar lá no... Lembra? A repetição é para a sua segurança. A repetição é para que você não esqueça. Aí nesse caminho do Santo dos Santos Celestial, também precisava do derramamento de sangue. Mas só tinha uma pessoa que poderia atender as especificações. Quem? Jesus. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Segura. Por um novo e vivo caminho. Repita a palavra novo. Repita a palavra novo. Novo. Não era aquele caminho antigo. É um caminho novo. Por um novo e vivo caminho. Que ele quem? Como é que você sabe que é Jesus? O contexto aí. E o cara ainda botou o ele com E maiúsculo, que é para ajudar a gente, né? Jesus nos descortinou. Por que descortinou? Não tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Se descortinou é porque não tem mais. Mas pastor, como é que a gente sabe que isso aconteceu no céu? Homem, o céu não é a realidade. O céu não é a realidade. A terra não são as sombras. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, qual foi a realidade? Qual foi a visão que os homens tiveram lá no templo? Quando o sacerdote naquele dia entrou no templo, ele: oh meu Deus, o que foi que houve aqui? O que foi que ele viu? Ele viu o véu do templo rasgado, descortinado. E teve uma coisa que espantou eles. É porque é muito alto. É muito alto. E eles notaram que a cortina foi rasgada de cima para baixo. Logo, não foi um homem rasgando de baixo para cima. Foi alguém rasgando de cima para baixo, do alto a baixo. Jesus, ao entrar no Santo dos Santos, do tabernáculo lá em cima, quando estava descortinando o Santíssimo Celestial, também estava rasgando aqui embaixo, para ficar como um sinal para os homens do que as profecias eram verdadeiras. Por um novo vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu. O véu, a cortina, isto é, do seu próprio corpo. Todas as vezes que você estiver participando da ceia, estiver comendo pão, lembre-se, o corpo de Cristo. Você só pode entrar na presença de Deus por causa disso. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, quem é? Jesus. Portanto, fica de pé aí, meu irmão. Portanto, perca atenção não, fique comigo. Olha para mim. Portanto, cadê? O 22. Portanto, vamos lá? Acheguemo-nos a Deus com um coração sincero. Sabe o que quer dizer coração sincero?
Homem, tu acredita que eu comecei a ficar com vontade de pregar agora? Homem, esse coração sincero me atiçou agora a vontade de pregar, viu? Eu estou pregando um pouco sem vontade hoje, porque minha garganta está muito ruim. A voz não está estranha, né? Eu acho que o povo do YouTube não está nem entendendo o que eu estou falando. Você que está me assistindo pelo YouTube aí, está entendendo o que eu estou falando? Escreve no chat aí. Se você está entendendo, escreve assim: estou entendendo, pastor. Continue pregando, vai. Escreve no chat aí. Se você falar, eu continuo. Eu vou esperar o pessoal do canal dizer que quer ouvir o resto da mensagem. Ah, perfeitamente. Só uma irmã. Dos 200 aqui, só uma irmã está ouvindo. Sim, Pedro, sim. Estou entendendo, pastor. Estou entendendo. Eita. 4 irmãos entenderam. Se sem entender, meu irmão, aí eu continuo a mensagem. Se você curtir no legal. Isso é coisa de blogueiro, né? O cara vai dar uma mensagem muito simples. Aproveita aí, curte nos olhos, se inscreve no canal. Blá, blá. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Curte aí, meu irmão, em nome de Jesus. Portanto, acheguemo-nos a Deus. Vem cá, minha filha, você vai fazer o papel de Deus. Está aqui no lugar santíssimo. Está aqui no lugar santíssimo. Renato, você vai ser Jesus. Aí Jesus que estava aqui entre nós, cumpriu aquela missão, se ofereceu em sacrifício e abriu um novo e vivo caminho até o lugar santíssimo, lá na presença de Deus. O véu foi rasgado, blá, 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 blá. Bem, eu já expliquei, vocês já leram Hebreus 7, 8, 9, 10. Se fez o TQD direitinho, leu pelo menos 2 vezes, né? Você já está sabendo que tudo é importante no livro de Hebreus, mas tem uma coisa que é mais importante. O que é? Temos um sumo sacerdote que governa junto ao trono de Deus. Aí você já está sabendo que ele abriu um novo e vivo caminho. Aí o Espírito Santo está bradando em alto e bom som para você e para mim. Diz assim: filho, filha, vem, você vai fazer o papel de filho, filho. Joga esse microfone aí. Filho, filha, olhe, filha, achegue-se à presença de Deus, filha, com toda a confiança. Vai lá, sabe por quê? Acheguemos-nos a Deus. Pode ir nesse caminho com toda a confiança, mas espere, com um coração sincero. O caminho está aberto, o convite está feito, mas não é de qualquer jeito. Ah, pastor, mas é porque isso que o senhor está dizendo que é pecado agora, era pecado só lá no passado, agora não é pecado mais não. Ei, continua sendo. Não, mas os tempos mudaram, mas a palavra não mudou. Mas pastor, mas desse jeito o senhor vai estar contra todo... Não, irmão, não sou eu que estou contra todo mundo, nem a favor de todo mundo. Eu só estou pregando a palavra de Deus. Coração sincero é coração sem cera, é coração sem máscara. Você tem que entrar com cara descoberta. Eu vou dizer uma palavra bem facinho de entender. Para entrar na presença de Deus só se entra nu. Naamã tinha uma lepra. Lembra do coronel lá? O cara tinha uma lepra. Mas quando o cara olhava para ele, não via. Só via a fardona bonita, as estrelas. Mas debaixo daquela roupa tinha uma lepra. Meu irmão, a gente pode enganar alguém aqui embaixo. O nosso sorriso no rosto pode esconder uma lágrima lá dentro. Os nossos elogios para A ou para B podem esconder, na verdade,
um ciúme, uma inveja, um monte de outra coisa. Mas quando a gente entra nesse caminho aqui, os olhos dele vê tudo. O caminho está aberto, mas não é de qualquer jeito. Você não merecia isso, esse convite, meu irmão. Você já leu. Ninguém aqui satisfazia as especificações de lá. Lembra? Mas teve um que satisfez. Aí ele abriu o caminho. Aí agora está aberto para todo mundo. Mas não é do jeito que eu quero. Eu quero entrar nesse caminho com minhas mentiras. Vai dar ruim. Eu quero entrar nesse caminho com meus pecadinhos de estimação. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu vou entrar lá com minha avareza. Vai não, meu filho. Avareza é idolatria. Vai não. Você não vai conseguir chegar lá não. Acheguemos-nos a Deus com um coração sincero. A gente tem que saber o que está fazendo, né? A gente não merece, não é pelos nossos méritos, mas a gente tem que ter pelo menos a sinceridade. E com absoluta certeza de fé. Sabe por que isso? Porque não se chega à presença de Deus com medo. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Já deu. Lembra do Antigo Testamento? O sumo sacerdote entrando uma vez por ano. Meu Deus, checklist. Já fiz meus ovelhas, já fiz isso, já fiz aquilo. Ei, o Senhor já fez, já abriu o caminho. Corre para o Senhor. Corre para Deus. Com absoluta certeza de fé. Tendo os corações aspergidos, lavados com o precioso sangue de Jesus, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com a água pura da palavra, sem duvidar, porque o diabo vai meter a dúvida. O diabo vai dizer que você não pode. O diabo vai dizer que não é para você. É para você. Mas os meus pecados são muitos. Mas o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados e purificar de toda iniquidade. Não é a filosofia de Buda, não é a filosofia de Confúcio, não é a ideologia comunista, não é a ideologia capitalista, não é o sistema A, não é o sistema B, é o poderoso sangue de Jesus, porque é o único sangue nos céus e na terra que satisfaz as especificações. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa foi Ele. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Enquanto você está indo, você ainda vai chamando outros. Ei, vamos. Vamos nos amando. Amor fraternal. Suportando as esposas, os maridos, os irmãos, todo mundo. Nos encorajamos às manifestações de amor, às boas obras. Segura o próximo versículo. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja.
Isso aqui é difícil, mas é preciso. É aqui nessa convivência com os irmãos chatos. Às vezes tem umas irmãs chatas também, né? Mas é aqui onde a gente exerce o amor. Aqui onde a gente aprende a verdadeira compreensão, a paciência, né? É quando alguém dá até uma cotovelada na gente e você quer revidar, mas aí você se lembra dessa palavra: rapaz, eu estou no caminho para o Santo dos Santos. Homem, só o irmão que não entendeu, velho. Quem está nesse caminho do Santo dos Santos? Então, irmão, quando acontecer alguma coisa assim, sabe, que quer tirar você, lembra do caminho que você está, meu irmão. É muito perigoso se desviar desse caminho. Lembra? Pregação de domingo? Lembra? Está lá no YouTube, no canal. É perigoso se desviar desse caminho de fé. Porque esse caminho é o único caminho que leva para lá. Se você se desvia dele para pegar outro, você vai parar no outro canto. Eu até sei onde é. Se quiser saber, me pergunta. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Percebe, irmão, 2000 anos atrás já tinha gente querendo deixar a congregação. Pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros. Meu irmão, é obrigação sua, como um crente que está no caminho. Está chamando, irmão, hoje é culto de doutrina, vamos? Irmão, hoje tem discipulado do MMA, vamos. Hoje tem UFC, vamos. Hoje tem consagração, vamos. Hoje tem... Ei, meu irmão, é obrigação nossa. Mas pastor, é porque a nossa vida é tão corrida. Espera aí. Você está comparando as coisas da terra com as coisas do céu? Você está querendo me dizer que as suas corridas aqui embaixo é mais importante do que essa caminhada aqui? Tu é doido? Se você está dizendo isso, você não entendeu a carta aos Hebreus, apesar da gente já ter lido 2 vezes. Se você fez o TQD direitinho. Qual é a corrida mais importante? Essa daqui de baixo ou essa caminhada aqui? Ficaram em dúvida. Vamos ler Hebreus de novo. Motivemos-nos uns aos outros. Você lembra quando foi que Paulo escreveu isso? Paulo não, o escritor aqui. Tem quantos anos que isso aqui foi escrito? Quase 2000 anos? Mais ou menos, né? Não, menos de 2000. Isso aqui foi no ano 70, 75, estamos em 2023, um pouco menos de 2000 anos. Raciocina comigo. O escritor aqui está dizendo assim: gente, vocês têm que se reunir como igreja. Olha, e sabe de uma coisa? Quanto mais vai se aproximando a vinda de Jesus, mais você tem que fazer isso. Irmão, vamos ver se você entendeu. O escritor falou que quanto mais a gente vê que a vinda, o dia de Jesus está próximo, mais a gente tem que se motivar uns aos outros, mais a gente tem que ser chato, não dizer: meu irmão, vamos, está fazendo TQD? Meu irmão, você está orando, você está isso, está aquilo, olha, hoje tem um discipulado. A vinda de Jesus está mais próxima hoje ou está mais próxima há 2000 anos atrás? Precisa desenhar. Precisa não, né? Pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros. Tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Mas por quê? Você lembra que eu disse que eu comecei a ficar com vontade de pregar 15 minutos atrás? Foi verdade. 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ora, então o que é que resta?
uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Aí ele vai dar um exemplo. Tu lembra da antiga aliança? Da nova? Lembra da nova? Qual é a aliança superior? A antiga ou a nova? Não, vou repetir. Qual é a superior? É a antiga ou a nova? A nova. Vamos ver o que aconteceu na velha, que é inferior. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés, a antiga, morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, que são homens, que fazem sacrifícios com sangue de bois e bodes e touros, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe, meus irmãos, para fechar, e Vitinho quer cantar uma música aí, então vamos. Meus queridos, a gente estuda a palavra de Deus para a gente entender e saber o que é que a gente está fazendo. Certo? Isso aqui não é um clubinho não, irmão. Isso aqui não é um clubinho. Isso aqui é a Assembleia dos Santos. Aqui é a congregação do povo de Deus, da família de Deus. Aqui é a reunião daquelas pessoas que têm certeza de quem eram e agora sabem quem são e para onde vai. E por que vai, e por quem vai. Você entende isso? É por isso que nós nos reunimos e nos estimulamos diuturnamente para conhecer essa palavra. E a gente precisa fazer isso sempre. Porque quanto mais a gente vai se aproximando desse trono de Deus, esse trono de Deus é o trono da luz puríssima. E quanto mais a gente vai se aproximando com o coração sincero dentro dele, mais a gente vai vendo: meu Deus, olha só. Quanto mais você vai se aproximando, mais você tem certeza que, rapaz, eu não merecia estar aqui. Mais você vai vendo assim: Jesus, quanto tempo eu perdi. Jesus, quanta besteira eu fiz. Jesus, quantos pecados. Porque quanto mais luz, mais você vê o que está errado. Mas aí o Espírito Santo diz assim: é, filho, é verdade, mas o sangue de Jesus perdoa pecados, purifica de todo engano. Dá mais um passo. O diabo vai tentar meter o medo. O diabo vai tentar isso, vai tentar aquilo. Mas você deve prosseguir com confiança, amando uns aos outros, se estimulando, se motivando. Vamos, Kiss, vamos. Bora, vamos. Vai dar certo, está dando certo. Diz para o irmão que está ao seu lado: vamos, irmão. Desista não, irmão. O sangue de Jesus perdoa pecados. Diga. O sangue de Jesus purifica a iniquidade. O sangue de Jesus é poderoso. Diga aí para ele. Diga assim, ó: o sangue de Jesus preenche as especificações do céu. Esse caminho que eu estou andando é um novo e vivo caminho. Vai, Vitinho.
erga as suas mãos aos céus. Se movimenta neste caminho aí, meu irmão. Faz barulho aí, meu irmão.